Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a regulação ácido-base. E vocês sabem que a gente sempre gosta de começar explicando por que isso é importante, né? Por que a professora vai falar tanto sobre isso? É só porque ela gosta de falar pra caramba? Não, é porque é importante. A regulação do pH é importante porque todas as enzimas do nosso corpo são influenciadas pelo pH, de maneira que o limite mínimo e máximo do pH para sobreviver poucas horas é entre 6,8 e 8. Tá? Então, é muito difícil você chegar a fazer uma alcalose, sabe? Você ter processos patológicos, ou de uso de medicações, enfim, que consiga chegar num pH de 8, sabe? Por isso que vocês vão ver que o nosso organismo, de maneira geral, se preocupa muito mais com o pH baixo, com a acidose, porque a acidose o nosso corpo faz muito fácil. Ok? Então, vocês vão ver que a maioria dos mecanismos que existem de defesa tentam nos defender contra a acidose. E apesar de a gente estar falando assim, todas as enzimas do corpo, né? E isso ser uma verdade, elas são influenciadas pelo pH, algumas funcionam bem em ácido, né? Outras em básico, enfim. Na verdade, o grande problema de você começar a baixar o pH demais é que o que você vê no paciente acontecer, sabe? É que ele começa a ficar com um choque circulatório refratário ao tratamento que você tenta instituir. Então, você tenta dar noradrenalina para ele, por exemplo, e os receptores de adrenérgicos eles não conseguem responder. Ele vai baixando cada vez mais a pressão, porque as enzimas, todo o processo intracelular que precisaria, né, tá conseguindo responder a isso, não tá conseguindo, tá? Então, por isso que é importante. E só para vocês terem uma ideia, parece que o pH é uma faixa ampla, né? É de 6 e 8 a 8 é bastante. Cara, na verdade, isso é super pouquinho. Enquanto a concentração do sódio do plasma é ao redor de 142 miliequivalentes por litro, você tem que pensar que a de hidrogênio é 0,00004 miliequivalentes por litro. E vocês viram nas aulas anteriores o trabalho que o nosso corpo tem para manter a concentração de sódio. Imagina a concentração de hidrogênio nesse nível, entendeu? Realmente o organismo tem muito trabalho. Isso tudo é para justificar porque que a aula é difícil. Quando a gente transforma esse miliequivalente para equivalente, a gente adiciona mais alguns zeros, né? Então, acaba que a gente fica com 0,0000, e como esses númerozinhos é muito difícil de interpretar, a gente acaba usando o pH, né? Como o pH é o negativo do logaritmo de 0,004, acaba que a gente fica com 7 zeros, né? E o nosso pH, então, do plasma é 7,4, ok? E aí, uma coisa que é óbvia, mas não custa lembrar, quanto mais baixo o pH, maior a concentração de hidrogênio, né? Mais ácido é. Muito bem. Então, isso colocado, eu queria deixar claro que a gente está falando do pH do sangue, né? Por que eu tô falando do pH do sangue? Porque o intracelular, a gente tem tantos espaços diferentes que o pH entre as células varia demais, sabe? E o que o nosso corpo acaba tendo mais trabalho para regular é o pH do sangue, é o pH plasmático, que é então o pH do espaço extracelular. E só para deixar claro, extracelular é o plasma sanguíneo, né? Então, sangue. É porque o sangue, na verdade, é o plasma mais as células, né? E as células do sangue a gente já estaria falando em intracelular novamente. Então, quando a gente fala em sangue, a gente está querendo dizer plasma, tá? E o interstício. Então, o corpo, a gente vai falar aqui sobre os mecanismos pelo qual o nosso corpo estabiliza o pH desse espaço, do espaço extracelular. O intracelular, o pH pode chegar até 6 e tudo bem. Tá? Porque depende do tipo de célula. E cada célula acaba regulando o seu próprio pH baseado principalmente nas proteínas que ela tem, né? O principal sistema das células para regular o pH são as proteínas, afinal de contas, as proteínas são formadas por aminoácidos, né? E esses aminoácidos têm aquele grupamento R que pode ter grupos carboxilas, grupos aminos, então dá para brincar bastante de pK, né, com esses tampões. Lembrando, para quem esqueceu lá do primeiro período e tá perdoado, que pK é o quê?
o pH que aquele soluto gostaria que a solução estivesse. Então, quando eu falo que um ácido tem um pK de 6, significa que ele gostaria que o pH da solução estivesse em 6. Então, se eu tiver uma solução de 7,4, ele vai tentar baixar, se eu tiver 5,4, ele vai tentar aumentar, ok? Então, intracelular são lá as proteínas com os seus pKs que garante isso aqui, e o que a gente vai discutir é o controle do pH no extracelular. O extracelular, interstício e plasma, repare que no plasma a gente tem uma variaçãozinha, né? O pH venoso é 7,35 e o pH arterial 7,4. Isso porque o sangue venoso, ele está recebendo todo o ácido que foi produzido pelo metabolismo celular, né? Então, ele acaba sendo um pouquinho mais ácido mesmo. E como que separa o plasma do interstício são os poros dos capilares, o hidrogênio passa livremente por esses poros dos capilares, o que não acontece, claro, com o intracelular, porque a membrana plasmática não deixa o hidrogênio passar. O hidrogênio, ainda que seja uma molécula muito pequenininha, ela é carregada eletricamente, então ela não passa, ok? Muito bem, então, a gente já falou aqui, spoiler, a primeira linha de defesa contra alterações do pH são as soluções tampão. No caso do intracelular, as proteínas são os principais tampões. A gente tem ainda o fosfato, né, que a gente tem até por conta do ATP no intracelular, que ajuda também, ok? Agora, ainda que a gente esteja falando, né, que o intracelular, a membrana plasmática impede a passagem de hidrogênio, isso é uma verdade, né? Você tem que ter um transportador para o hidrogênio passar. O CO2 passa fácil. E o CO2 tem tudo a ver com um tampão nosso do extracelular, que é o tampão bicarbonato, certo? Então, vamos precisar falar do tampão bicarbonato. Aquele CO2 que veio lá do metabolismo da célula, né, da respiração, eu tenho certeza que vocês lembram lá do primeiro período, que esse CO2 vem do transporte do piruvato para dentro da matriz mitocondrial, quando ele é convertido em acetil-CoA, e também do próprio ciclo de Krebs, né? Tenho certeza que você lembra disso. Muito bem. Então, esse CO2... ele se liga à água e através da ação da anidrase carbônica, que tem muita coisa do nosso corpo que tem anidrase carbônica, inclusive existe anidrase carbônica nos capilares, então por ação da anidrase carbônica isso vira H2CO3. E aí na sequência isso aqui rapidamente se dissocia para hidrogênio e bicarbonato, certo? Muito bem. O pK do tampão bicarbonato é 6,1, significando o quê? Que o pH que o tampão bicarbonato gostaria que o nosso plasma fosse é de 6,1. Como o nosso pH plasmático é de 7,4, o natural seria estar havendo um deslocamento dessa reação no sentido de formação de ácido, certo? Então, o tampão bicarbonato não deveria ser um bom tampão se for se considerar o pK dele. Até porque um tampão consegue funcionar bem em um ponto de pH para cima e um ponto de pH para baixo, né? Então, 6,1 ele iria no máximo a 7,1 e o pH plasmático é 7,4. Então, se fosse por conta do pK, o tampão bicarbonato não deveria ser um bom tampão. Mas ele é um bom tampão, na minha opinião, por 3 grandes motivos. Primeira, porque tem muito no plasma. A gente tem muito bicarbonato, então ele está lá disponível. Tá, mas só isso não é um bom argumento, já que, né, o pK ainda é ruim. Segundo, porque existe o centro respiratório. Então, o centro respiratório, super ligado com o tampão bicarbonato, mas ele é chamado de segunda linha de defesa contra alterações do pH. O que ele faz? O nosso centro respiratório, ele é sensível ao oxigênio, então quando você está com hipoxemia, você respira mais, e ele é sensível ao pH. Repito isso pela 15ª vez. O centro respiratório não é sensível ao CO2 de maneira direta, tá? Ele é sensível ao pH. Muito bem. Então, quando o pH começa a cair de 7,35, que é bem aquele pH do sangue venoso, né? O centro respiratório traciona você no sentido de formação de CO2,
Por quê? Como que ele faz isso? Na verdade, o que o centro respiratório faz é você respirar mais. Ele aumenta teu volume corrente, aumenta tua frequência respiratória e ele começa a eliminar CO2. Com isso, ele traciona toda essa reação, tá? Então, uma dúvida que eu sempre vejo vocês terem na gasometria é assim: estou com um paciente com acidose metabólica, né? Começou a aumentar hidrogênio. Então o tampão bicarbonato vai deslocar no sentido de formação de CO2 e o CO2 vai aumentar. Não vai. Tá? Porque, na verdade, como a acidose, a gente tá falando que em 6 e 8 você já morre, até ele chegar no 6 e 1 aqui, que é o objetivo do tampão bicarbonato, falta um monte de hidrogênio ainda, entendeu? Então, na verdade, o que acontece não é que a reação é deslocada no sentido da esquerda por causa do tampão bicarbonato. Ela é deslocada para a esquerda por causa do centro respiratório que sente que você está em acidose e aumenta a sua frequência respiratória para eliminar o CO2. Tudo bem? Muito bem, e existe mais um terceiro motivo pelo qual o bicarbonato é um bom tampão, que é a relação dele com as hemácias. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria só que vocês pensassem numa coisa que eu acho que é muito interessante. Eu estava falando que o centro respiratório, ele é sensível ao pH, certo? Então, se a gente começar a subir o pH do plasma, imagina, por exemplo, que você vai causando uma alcalose respiratória, uma alcalose de qualquer motivo que seja para a pessoa. Ela tende a parar de respirar, entende? Só que eu falei para vocês que isso é muito difícil de fazer com medicamentos e tal, né? Então, o que existe, na verdade, que eu já vi que eu acho muito louco, eu gosto de explicar para vocês, é esse aparelhinho que é chamado de ECMO, Extramembrane Circulation. É uma membrana que faz a oxigenação e a retirada de CO2 de sangue. Pronto. E essa maquininha, ela funciona assim. Você coloca um catéter e esse catéter, ele suga o sangue da veia cava inferior aqui, tá vendo? E da veia cava superior, nesse caso aqui. Tem vários locais que pode tirar, mas nesse caso é aqui. Aí, uma bombinha, né, tá sugando esse sangue, ela passa por uma membrana oxigenadora e essa membrana também troca CO2, tá? E aí você tem o retorno do sangue para dentro do átrio. Portanto, o sangue que ela tá retornando aqui é um sangue arterial, tá? E o sangue vai pro pulmão já oxigenado. Bonito, né? Dá para usar isso aqui, por exemplo, para pacientes que estão com insuficiência respiratória muito grave e que o ventilador não tá dando conta de ventilar a pessoa, entendeu? Então, você consegue ventilar ela através dessa membrana, desse ECMO. Isso acontece, por exemplo, em casos de Covid-19 grave. Seria uma alternativa de tratamento. Então, se você, por essa maquininha, tirar muito CO2 da pessoa, e é você que comanda isso, a pessoa pode entrar em alcalose, né? E ela entrando em alcalose, o centro respiratório dela pode parar de mandar ela respirar. E aí, eu até já vi alguns vídeos, eu nunca fiz isso com uma pessoa, isso não é certo, mas você poderia ver vídeos na internet em que a pessoa tá com esse aparelhinho e ela fica assim, 2 minutos sem respirar. Ela fica olhando para você sem respirar. Pensa uma coisa agoniante na vida, sabe? Então, eu acho interessante ver essas coisas pra gente ver como algumas coisas no nosso corpo são muito mecânicas e até o ato de respirar, que a gente acha que é tão natural pra vida, né? No fundo, tem lá um centro respiratório sensível ao oxigênio e sensível ao pH para te mandar nisso. Então, se você fazer uma alcalose, você poderia inibir o centro respiratório. Isso posto, acho que agora vocês não esquecem mais a questão da importância do centro respiratório, vamos para as hemácias. Então, inúmeras vezes eu falei para vocês que as hemácias não têm mitocôndrias. Em elas não tendo mitocôndrias, elas não têm o transporte do piruvato para dentro da matriz mitocondrial e nem o ciclo de Krebs acontecendo. Então, a respiração celular delas se resume à glicólise. E na glicólise você não produz CO2, certo?
Afinal de contas, é lá nos troços de mitocôndria que a gente falou que a gente produz CO2. Isso é lindo porque aquele CO2 que consegue passar do intracelular livremente lá, ele consegue também passar livremente pela membrana da hemácia. E esse CO2 dentro da hemácia, então, sob a ação da anidrase carbônica, consegue virar, aqui a reação está resumida, né? Hidrogênio e bicarbonato, sacou? Aí, esse bicarbonato é trocado com o plasma por cloreto, tá? E ele tem a oportunidade de tamponar mais hidrogênio dos tecidos, certo? Agora, a gente sabe que isso aqui só vai funcionar direito se eu vou ter que pensar aqui em questão de pK, certo? Porque, afinal de contas, o pK do meu tampão bicarbonato não tá afim de fazer isso. O pK do meu tampão bicarbonato, considerando que o pH intracelular da hemácia é 7,3, ele, na verdade, estaria querendo formar mais hidrogênio, certo? Então, por que na verdade, eu tenho uma boa situação de tampão aqui? Porque eu tenho junto, dentro da hemácia, a hemoglobina. E a hemoglobina tem um pK em sangue arterial de 6,7 e em sangue venoso, que é a hora que ela está recebendo um monte de CO2 lá dos tecidos, certo? No sangue venoso, o pK dela é de 7,9. Olha que coisa inteligente. Ela tendo o pK de 7,9 e o pH, né, ali dentro da hemácia, tá em 7,3, o que vai acontecer, né? Essa hemoglobina vai querer ligar um monte de hidrogênio, porque ela gostaria que o pH da célula fosse mais básico, né? Então, ela acaba ligando um monte de hidrogênio dentro dela. E, na verdade, é por causa dessa variação do pK da hemoglobina no sangue arterial de 6,7, onde você tem pouco CO2, né? E no sangue venoso, onde você tem um monte de CO2, ele ser mais alto, é por causa disso que o pH de dentro da hemácia fica ao redor de 7,3. Tá? Porque no sangue arterial ela vai soltar os hidrogênios e no sangue venoso ela vai ligar nos hidrogênios. Então, esse hidrogênio aqui, que está sendo formado pelo tampão bicarbonato, ele no sangue venoso vai se esconder dentro da hemoglobina. Olha que coisinha mais linda! Hemoglobina vive no meu coração. Então, é por causa dessas três coisas que o tampão bicarbonato funciona tão bem e a gente consegue manter o nosso pH plasmático ao redor de 7,35 e 7,45, muito por causa do tampão bicarbonato associado com os tampões intracelulares, né, no caso a hemoglobina aqui mesmo, e o centro respiratório. Isso posto, então, temos a primeira linha de defesa, que é o tampão, a segunda linha de defesa, que é o centro respiratório, e só para deixar claro a importância do tampão, ele chega a ser responsável por até 70% do tamponamento total dos líquidos corporais. Então, o tampão rocks, e muito do porquê o tampão rocks é porque você consegue ter essa passagem de CO2, já que o hidrogênio não passa, certo? Muito bem. Agora, a gente estava falando que o pH do intracelular é bem diferente do extracelular, né? E que o nosso corpo estava querendo controlar era o tampão do extracelular, né? Então, o intracelular pode variar. Agora, o extracelular, a gente está falando que tem vários tampões. A albumina, por exemplo, que está livre no plasma, ela também funciona como tampão. Mas todas essas soluções tampão, elas acabam entrando em equilíbrio para manter o pH, de maneira que, se você quiser, você pode calcular o pH plasmático a partir da fórmula de Henderson-Hasselbalch do bicarbonato, tá? Então, vamos dizer que por algum motivo qualquer, você não consegue, o aparelho que avalia o pH do sangue não está funcionando, mas você consegue saber as suas concentrações de ácido conjugado e base conjugada pro bicarbonato. Então, se a gente fosse aplicar a formulinha, seria assim, né? A fórmula de Henderson-Hasselbalch para qualquer ácido o pH da solução vai ser igual ao pK
do ácido, mais o logaritmo da concentração do ácido dissociado, dividido pelo ácido conjugado, certo? E aí, então, se a gente for aplicar isso para o bicarbonato, a gente teria que o ácido dissociado, né, a base, no caso, é o bicarbonato, né? E o ácido conjugado é o H2CO3. Só que a gente não consegue dosar o H2CO3 no sangue, porque ele dissocia muito rápido. Então, o que a gente consegue dosar é a pressão de CO2. Então, se a gente consegue dosar a pressão de CO2, eu preciso aplicar um fator de correção, que seria como se fosse para transformar ele em H2CO3, certo? Então, você multiplica PCO2 por 0,03, ok? Então, se você quiser saber o pH do seu sangue, você pode aplicar essa fórmula, que é 6,1 mais o logaritmo da concentração de bicarbonato, dividido por 0,03 vezes a pressão de CO2. Vamos ver se dá certo isso mesmo? Se a gente for considerar que os valores normais do sangue são pH de 7,4 ali na média, né? Um PCO2 de 40 e um bicarbonato de 24, eu vou aplicar na fórmula 6,1 mais o logaritmo da concentração do bicarbonato, dividido, né, pela 0,03 vezes a concentração do PCO2, e olha aí, deu certinho, 7,4, certo? Agora, vocês sabem que eu sempre falo a verdade para vocês, né? A gasometria, ela dosa o pH diretamente, tá? Então, você precisa entender a fórmula de Henderson-Hasselbalch para entender como que a acidose funciona no nosso corpo. Mas daí a dizer que você vai precisar aplicar ela para medicina, eu nesse momento não consigo imaginar uma aplicação. Eu confesso para vocês que como médica, a minha maior aplicação da fórmula de Henderson-Hasselbalch foi como professora, para poder fazer os casos de raciocínio integrador para vocês, tendo certeza de que eu não estava dando bola fora com o pH baseado nas concentrações de bicarbonato e de CO2 que eu queria, tá? Mas tá aí, assim vocês entendem, é um conceito que, né, precisa pelo menos saber. E agora que a gente chega nos rins, olha que beleza! Então, a terceira linha de defesa contra a alteração do pH são os rins. Então, como que o rim faz, né, para controlar? Vixe, é um processo que tem várias etapas. Mas, só para começar do começo, o corpo, ele produz em torno de 80 miliequivalentes de ácidos que não são voláteis. O que significa isso? Ácido que não é o CO2, entendeu? Então, porque o CO2, o centro respiratório dá um jeito de eliminar, né? Esses ácidos geralmente são formados pelo metabolismo das proteínas, sabe? E aí, então, como o pulmão não consegue eliminar, o rim tem que secretar o hidrogênio e esses ácidos. Muito bem. Então, primeiro conceito, o rim tem que conseguir secretar hidrogênio. Mas não é só isso. Além de ele ter que conseguir secretar esses 80 miliequivalentes de hidrogênio, você tem que pensar que o rim filtra um monte de bicarbonato. Já pensou se o rim não fosse capaz de reabsorver esse bicarbonato? Você ia fazer acidose só por essa filtração. Então, o rim também tem que reabsorver o bicarbonato. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de bicarbonato, considerando que você tem 24 miliequivalentes por litro de bicarbonato no teu plasma e que você filtra 180 litros por dia, você filtra 4.320 miliequivalentes de bicarbonato por dia. Certo? E a grandíssima maioria disso você vai ter que reabsorver, porque você só vai excretar 1 miliequivalente por dia. E se você ficar com acidose, você pode excretar ainda menos. Repare que isso é menos de 0,1%, tá? Então, a gente vai ver aqui ao longo dos rins o que faz essa reabsorção do bicarbonato, mas 85% é reabsorvido no túbulo contorcido proximal. O túbulo contorcido proximal, ele é maravilhoso, né? Ele realmente, ele tá lá assim pra tipo, filtrou pra caramba, agora reabsorve tudo. Deixa pra regular lá pro final, certo? Via de regra é assim que ele pensa. Na alça de Henle você tem reabsorção de mais uns 10% e aqui em torno de 5% é que você reabsorve nessas porções distais. Então já deu para sacar, né, que o nosso corpo vai atuar muito com esses 5% aqui para regular o nosso sistema ácido base, é bem isso. E tem mais uma coisa que o rim consegue fazer. O rim consegue produzir bicarbonato para ajudar o nosso corpo como um todo. Então, vamos ver como que isso tudo funciona.
começando ali pelo túbulo contorcido proximal, que reabsorve uns 85% do bicarbonato. A gente já mostrou isso para vocês na aula de reabsorção, então só para relembrar, o que a gente tinha é o bicarbonato que foi filtrado chegando, foi pensar, ele poderia estar ligado ao sódio, né? Mas isso aqui também é indiferente, a gente só queria que vocês lembrassem que o sódio existe na jogada, porque nessa região o sódio é intensamente reabsorvido. 65% do sódio é reabsorvido no túbulo proximal. Muito bem. E esse sódio é reabsorvido através de vários cotransportadores, né? De fato, o sódio ele é até usado como força motriz para você reabsorver ou secretar um monte de coisa. Aqui no caso, então, esse sódio vai estar entrando com um contratransporte com hidrogênio que você está querendo mandar embora do corpo, certo? Então, esse hidrogênio que você está querendo mandar embora do corpo, ele vai reagir com o bicarbonato, certo? Que você tem a anidrase carbônica aqui nessa região, e aí nisso você já vai ter a formação de hidrogênio, de água e CO2. Essa água vai embora com a urina, olha que coisa linda, você transforma algo que seria ácido, né, em água. Oh, beleza! E esse CO2 consegue voltar, né, ser reabsorvido pela célula. Nisso que ele volta, nisso que ele é reabsorvido pela célula, você tem a anidrase carbônica também dentro do epitélio do túbulo, ele vira H2CO3, e aí de novo você tem o hidrogênio, né, que vai fazer esse contratransporte, e esse bicarbonato que vai ser reabsorvido. Aqui no caso do túbulo contorcido proximal, ele é reabsorvido de volta para os capilares sanguíneos com um cotransporte com o sódio de novo, mas isso pode variar ao longo do rim. Então, no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle, é esse transportador. Nos túbulos distais, ele é um contratransporte com cloreto. Então, entra cloreto, sai bicarbonato. Mas já deu para sacar, então, que ao longo do rim todo, então, túbulo proximal, alça de Henle, ramo espesso e túbulo distal, né? Então, quase o rim inteiro, só faltou os ramos finos aqui do Henle, você tem a reabsorção do bicarbonato aí, motivada muito pela anidrase carbônica, beleza? Então, essa é uma maneira de reabsorção. Lá no túbulo distal, que a gente tinha aquele contratransportador aqui com o bicarbonato, ó, tá aqui ele exemplificado, além de ter aquele jeitinho de absorção que a gente falou, tá? A gente tem as bombas de hidrogênio. Então, as bombas de hidrogênio tem de dois tipos. Uma bomba que bota diretamente hidrogênio para fora e uma outra bomba que troca hidrogênio com potássio, tá? Agora, essas bombas, a maneira pela qual elas promovem a reabsorção de bicarbonato, o restante é muito parecido. O hidrogênio, então, só ao invés de ir por conta do transporte com sódio, o hidrogênio vai pelas bombas, aí se liga ao bicarbonato, anidrase carbônica, CO2 é reabsorvido, CO2 reage e vira hidrogênio volta para a bomba, e o bicarbonato é reabsorvido em troca com cloreto, ok? Muito bem. Então, se aqui eu tô falando em bomba, gente, já deu para perceber que ela vai ter um potencial de promover a saída de ácido muito maior do que o contratransporte que eu tava falando com sódio, certo? Afinal, é bomba. Então, tipo, já hold this thought para pensar no controle da acidose na sequência, tá? Por enquanto, a gente tá falando da reabsorção do bicarbonato. Muito bem. Outra coisa interessante sobre a parte distal dos túbulos contorcido distais e ductos coletores é que a gente tem uma outra célula, até não apresentei ela, desculpa que mal educada, essa célula aqui que estava com a bomba de hidrogênio, o nome dela é célula alfa intercalada. Lá nos túbulos distais a gente tem a célula principal, que é aquela que tem a ação da aldosterona que a gente já falou, e a gente tem as células alfa e beta intercaladas. A célula alfa é a que faz o controle da acidose, e a célula beta é o que faz o controle da basicose. Eu sei que é péssimo, mas assim vocês vão lembrar. Por quê? Cara, ela é igual à célula alfa intercalada, só que ela é ao contrário. Repara que aqui na luz do túbulo você tem a secreção de bicarbonato. Você está mandando embora bicarbonato do seu corpo, né? Você está mandando bicarbonato embora. O que você está querendo fazer, então, é perder álcali. Você está se defendendo da alcalose. E aquelas bombas de hidrogênio, ó, elas estão voltadas para o sangue,
Tá vendo? E aquele contra-transporte também que a gente tinha falado com o sódio. Então, cara, é a mesma célula, só que ao contrário. E a célula alfa, então, controla da acidose e a célula beta controla a basicose, certo? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre elas no controle. Muito bem. Então, já entendi como que o corpo reabsorve bicarbonato. Se eu tiver uma situação de acidose, então, eu vou ter que reabsorver mais bicarbonato. Como que o corpo faz isso, então, né? Bem, em primeiro lugar, o que acontece é assim, né? Se você começa a ter acidose, você começa a ter mais íons hidrogênio, né? Mais cátions, hidrogênio para ser mais exato. Com isso, você naturalmente já tem uma promoção da absorção do bicarbonato, certo? Porque você já vai ter mais hidrogênio para conseguir ligar no bicarbonato aqui e fazer todo aquele via do CO2 aqui com a anidrase carbônica. Muito bem. Agora, vai chegar uma hora que o bicarbonato acaba. Até porque em situação de acidose metabólica, por exemplo, o bicarbonato já não era muito alto, né? Então, a hora que acaba o bicarbonato, o que acontece, cara? O que acontece é uma coisa muito legal, que é que esses hidrogênios começam a se ligar a outros tampões. No plasma sanguíneo, por exemplo, a gente tem o fósforo, e como a gente falou, no intracelular, o fósforo é super usado. No extracelular, ele só é menos usado porque ele tem menor quantidade, mas o fósforo que foi filtrado, ele é usado sim como tampão, tá? Então, o fósforo vai começar a ligar com o hidrogênio e formar aí o tamponamento disso H2PO4, ok? E você também tem o amônia. A amônia, que é NH3, liga com esse hidrogênio e vira o amônio, que é o NH4. Como tem carga, não volta mais livremente pela membrana, certo? E olha que bonito que acontece a hora que o hidrogênio se liga nesses tampões. Se ele se ligar nesses tampões, o CO2 da própria célula e a célula do túbulo contorcido proximal e da alça de Henle, elas têm um alto metabolismo, né? Elas têm um monte de mitocôndrias porque elas estão reabsorvendo um monte de coisa e com a bomba de sódio e potássio a todo vapor. Então, são células que têm muito CO2 dentro delas. Então, o CO2 dentro delas vai sofrer a ação da anidrase carbônica e vai formar bicarbonato. Então, você parou de reabsorver bicarbonato, que o bicarbonato, né, tipo, meio que acabou, e você passou a formar bicarbonato, que era lá uma das coisas que a gente falou que o rim fazia para controlar a acidose. Aumentando o bicarbonato, que vai para o plasma, esse bicarbonato está lá disponível para ajudar no tamponamento. Coisa linda da vida, certo? Então, formou novo bicarbonato. Mas é claro que não é só isso, né? Porque isso aqui deixa o pH da urina ao redor de 6,8 e o pH da urina tem que chegar até 4,5. Então, em primeiro lugar, fica claro a importância desses tampões, né, para tentar ajudar o pH a chegar a 4,5 sem destruir todas as células dos túbulos, né? Mas, em segundo lugar, fica claro que aquelas bombas que a gente estava falando lá são importantes, né? Então, a gente estava falando dos outros tampões, e aí eu estava me perguntando de onde vem o fosfato. Então, o fosfato vem da filtração glomerular, certo? Vem do plasma sanguíneo. E o fosfato, ele tende a ser reabsorvido no túbulo contorcido proximal através de um cotransportador de sódio-fosfato, tá? Então, faz todo sentido, já que o túbulo contorcido proximal adora usar o sódio para absorver coisas mesmo. E vocês sabem que o fosfato, ele consegue ser regulado pelo PTH, né? Em que o objetivo do PTH era manter o cálcio do plasma adequado. Então, como ele quer manter o cálcio do plasma alto, né? O PTH quer aumentar o cálcio do sangue, ele tem que baixar os níveis de fósforo, para que o fósforo não se ligue no cálcio e precipite abaixando o cálcio do sangue, certo? Muito bem. E o que o PTH, então, tem influência aqui? Então, o PTH pode ser sensível ao pH também. É claro que isso precisa ser uma acidose mais crônica, né? Não algo agudo. Mas em situação de acidose, o PTH pode aumentar um bocadinho, o que propicia
a maior eliminação do fosfato, certo? E aí, porque ele diminui a reabsorção nesse local aqui. E aí, com isso, você consegue ter mais fósforo para ajudar no tampão. Bonito, né? Já que a gente está falando do fosfato, só queria deixar claro que ele é reabsorvido com um cotransportador de sódio para entrar dentro da célula do túbulo contorcido proximal. E aí, para sair da célula para dentro do interstício, parece que tem um contratransporte com outro ânion. Mas isso ainda não está bem claro, tá? E que ainda que a gente tenha falado que o PTH realmente pode ajudar nesse processo, a gente até viu na aula também de metabolismo ósseo que a vitamina D poderia ter um papel no rim, mas é muito pequenininho, então aqui a gente está comentando só do PTH mesmo. A regulação do fosfato é basicamente isso, sabe? Não tem mais nada de complicado, assim. E a gente diz que o controle dele é por via de extravasamento, em que a absorção máxima é de 0,1 milimol por minuto. Então, se o filtrado, né, se o fosfato filtrado for menor do que isso, tudo que tiver é reabsorvido aí por esse cotransportador. Se for maior do que isso, ele não é absorvido, tá? E como a gente costuma ingerir muito fósforo por causa de produtos animais, principalmente, acaba não faltando fósforo pra gente. Lembrando que ainda por cima o PTH pode dar um helpinho aí na redução ainda maior dessa reabsorção, certo? Então, com isso, acaba que a gente tem em torno de 30 a 40 miliequivalentes de fosfato disponível para tamponar aquele hidrogênio. Só que a gente precisava tamponar 80 miliequivalentes de hidrogênio, então ainda está faltando 40, certo? Porque o bicarbonato, ele estava só sendo reabsorvido. Era só para você não perder ele, né? Aqui, como a gente ainda tem os 80 miliequivalentes de hidrogênio que você tem que tamponar, 40 foi com fosfato. E os outros 40? Os outros 40 vêm da amônia. E da onde vem a amônia? Vem do próprio rim. É um pouquinho complicado, mas vem comigo que dá para entender. Então, é assim. Lá no túbulo contorcido proximal, tá? As nossas células têm o aminoácido glutamina. E quando o intracelular dela fica mais ácido, e também parece que tem outros mecanismos, eu já vou falar mais sobre eles, essa célula é estimulada a quebrar a glutamina. E quebra a glutamina em alfa-cetoglutarato, que acaba virando 2 moléculas de bicarbonato. Opa, formei bicarbonato. Sim, e além de formar bicarbonato, você também formou 2 amonios. Esses amonios, eles são transportados para a urina de 2 maneiras. Ou, antes de ele virar amonio, tá? Ele virou, na verdade, amoniá, e a amônia é uma molécula pequena, sem carga, consegue passar pela membrana sem dificuldade, e o hidrogênio foi transportado através daquele contratransporte que você já conhece, tá? De sódio e hidrogênio, e aí ele se liga na amônia lá no lúmen tubular virando amonio, virou amonio, fez o seu serviço de tampão, não é mais reabsorvido, certo? Lembrando que isso aqui é super legal, né? Porque a hora que você tem outro tampão, você tem a formação de bicarbonato. Lembra? Porque daí você tem o próprio CO2 da célula podendo virar bicarbonato. Então, muito bem. Ou então, se ele tiver virado amonio dentro da própria célula, esse amonio pode entrar no lugar do hidrogênio naquele contratransporte. Olha que loucura! E ele manda embora já de cara o amonio e reabsorve o sódio que você já sabia, certo? Então, o tampão amônia é super legal, porque para cada 2 amonios que ele manda embora, ele produziu 2 bicarbonatos, fora aquela questão que a gente ainda falou, né, de que se estava ali como amoniá, ele ainda consegue ligar no hidrogênio que está vindo aqui pelo túbulo e você tem a formação do intracelular. Show, né? Tá, mas não acaba por aí. Então, você tá com amonio lá no túbulo proximal e ele vai ter que chegar na urina, né? Muito bem, então esse amonio desce pelo ramo fino da alça de Henle, depois ele sobe pelo ramo fino ascendente e aí ele chega no ramo espesso. No ramo espesso da alça de Henle, uma coisa muito esquisita acontece.
O amônio consegue entrar no lugar do potássio no cotransportador sódio-potássio 2-cloreto. Olha que coisa esquisita. Pois é. No que ele entra, né, para dentro da célula, cara, ele está sendo reabsorvido, entendeu? Para dentro da célula epitelial. E ele consegue passar para o interstício através de canais de potássio que existem aqui na membrana basolateral. E parece também que existem alguns transportadores de amônio. Isso ainda está sob pesquisa, não é bem conhecido. O fato é que você tem reabsorção de amônio. E isso não é legal para o corpo, cara. Porque se você reabsorver o amônio, bem ou mal você está reabsorvendo ácido, para colocar de maneira bem simples, certo? Então o corpo vai ter que dar um jeito de mandar ele embora. E isso acontece aonde? Lá nos túbulos distais. Não se sabe muito bem qual que é o transportador, mas existem uns transportadores de amônio nas células intercalares e também nas principais. E aí, então, né, esse amônio é colocado para dentro dessas células e através da bomba lá que troca o hidrogênio com potássio e também outras bombas, ele consegue entrar no local do hidrogênio, enfim, quer seja a trocadora com potássio, quer seja aquela que é só de hidrogênio, quer seja o contratransporte com hidrogênio, enfim, o amônio entra no lugar do hidrogênio e vai pro alumínio do túbulo. E aí aqui no alumínio do túbulo, ela liga com cloreto e vira cloreto de amônio. Que loucura, né? Então, assim, o que você precisa lembrar para a vida, já que isso é bem complicado? Você precisa lembrar, assim, ó, que é por causa da formação de amônia no túbulo proximal que eu consigo tamponar os outros 30 a 40 miliequivalentes que a minha urina precisava, tá? Agora, essa amônia que é formada, que daí vira amônio, ela é reabsorvida, mas o meu rim dá um jeito de mandar ela embora depois, tá? E a amônia é muito importante porque ela consegue ser regulada. Enquanto o fósforo, vocês viram que o PTH até consegue dar um helpinho, né? Mas não é aquela Brastemp, né? Se você começar a fazer muita acidose, você precisa ter outros tampões urinários, né? Então, no caso, a amônia tem essa grande função de conseguir aumentar a sua formação em situação de acidose. E como eu tinha falado, parecia que a formação da amônia, né, ela é regulada pelo próprio pH do intracelular, tá? Então, a acidose do intracelular estimula a formação da amônia. O cortisol, e lembra que o cortisol é hormônio de estresse? E geralmente as situações em que você tem acidose e você tem estresse junto, corpo espertinho, hein? Então, o cortisol também consegue estimular a formação das enzimas que ajuda no metabolismo da glutamina para formar a amônia. E a endotelina 1, ela começa a ser mais liberada pela arteríola aferente em resposta à acidose. Então, a gente sabe que em situações de acidose, o nosso endotélio fica irritado e começa a liberar mais endotelina 1. No caso, a endotelina 1 no rim, ela tem essa ação interessante sobre o seu receptor beta na célula do túbulo proximal, conseguindo também estimular a formação de amônia, beleza? Então, com isso, como a gente estava falando, você conseguiu, né, promover a liberação de um monte de ácido, mas você ainda tem um pH de apenas 6,7. É aqui, lá no final, nos túbulos distais, que você vai ter as bombas, né, fazendo com que o pH urinário consiga chegar até 4,5, tá? Claro que nisso o túbulo proximal vai estar produzindo um monte de amônia para estar atuando aqui também como tampão, né, para ajudar no tamponamento desse hidrogênio que está sendo liberado para não destruir as células do rim, né? Mas ele consegue chegar até um pH de 4,5. E o que faz estimular, né, essas bombas? Porque veja que essas bombas podem ficar quietinhas ou serem estimuladas a liberar mais hidrogênio, né? Então, os mesmos estímulos
que promovem a liberação lá de mais amônia, parece que são os estímulos que atuam aqui na célula alfa intercalar. Então, a alteração do próprio pH intracelular pela acidose parece que estimula a exocitose desses transportadores. A endotelina 1, que é liberada pelas células endoteliais da arteríola aferente e eferente, mas a aferente parece que é bastante. Também tem receptores aqui que estimulam a exocitose, e o cortisol, que adora ser liberado em situação de estresse, e a acidose geralmente acontece em situação de estresse, também estimula a formação e liberação dessas bombas. Então eu deixei aqui com um ponto de interrogação, porque não se tem certeza, mas parece que é por aí e faz muito sentido ser por aí que o nosso rim consegue então aumentar a excreção de hidrogênio, podendo chegar até um pH de 4,5. Então, aumentando o tampão amônia e estimulando essas bombas. Muito bem. Então, só para colocar uma última coisa aqui para pasmar um bocadinho, a aldosterona parece que também estimula a ação dessas bombas de hidrogênio. Não se sabe bem como, não se sabe bem por quê. E por que eu preciso saber disso, prof? Porque em doenças em que você aumenta a liberação de aldosterona, como por exemplo um adenoma de suprarrenal, você pode ter alcalose. Então você não tem apenas um aumento da excreção de potássio, você também pode ter alcalose. Muito bem. E na alcalose? Bom, a alcalose é a célula beta, né? A célula beta quer controlar a basicose. Eu até deixei a frase em inglês para vocês verem como não tô diminuindo a situação. Ó, a resposta dos rins à alcalose não é bem conhecida, não é bem estudada. É claro que parece que a eliminação de ácido é reduzida como resultado do aumento da excreção de bicarbonato e redução da excreção de amônia e dos ácidos titráveis. Titráveis significa que você consegue detectar eles na urina. Aqui no caso seria os ácidos com fósforo e tal. Muito bem, então você tem diminuição da eliminação de fósforo, diminuição da eliminação de amônia e aumento da excreção de bicarbonato. Tipo assim, tudo óbvio, né? Tudo oposto da acidose. Mas isso parece que reflete a falta da ação dos mecanismos de defesa da acidose. E a gente sabe que existe a célula beta intercalar, né, que tem um efeito realmente de eliminar mais bicarbonato, mas ninguém entende bem como isso acontece. Provavelmente tem a ver com o pH intracelular ficar mais básico e isso estimular a ida de contratransporte lá entre o bicarbonato e o cloreto para a membrana, certo? Então, na alcalose, você, filtra muito bicarbonato, reabsorve menos e você tem a célula beta intercalar, aumentando a secreção de bicarbonato e a secreção de bicarbonato e a reabsorção de cloreto e também aumentando a reabsorção de hidrogênio. Mas, como eu estava falando, isso não é bem conhecido. Ok. Então, já entendi que é bem difícil, prof, né? Tem 3 linhas de defesa, o rim realmente é bastante coisa. E para que isso me ajuda na prática, né? Senão eu vou desistir de entender. Não desista, querido aluno. Isso existe para você entender bem os distúrbios ácido-base. Vamos treinar? Então, considerando que o pH normal é de 7,4 e o PCA2 normal é de 40 e o bicarbonato é de 24, se eu tiver uma acidose respiratória aguda, até hoje a gente só falou de acidose respiratória e metabólica. Então, reparem que agora a gente começou a falar em aguda e crônica. Por quê? Porque os mecanismos que envolvem o rim, eles demoram para atuar. Você tem que ter o aumento da expressão gênica, o pH interplasmático reduzir, certo? Então, esses processos demoram. E por isso que o rim começa a atuar nas acidoses crônicas, ok? Isso posto, se eu tiver uma acidose respiratória aguda, o que eu tô querendo dizer para você é, eu ainda não tenho aumento da produção de bicarbonato de maneira muito aumentada pelo rim. Só para deixar claro, assim, o rim tá sempre formando bicarbonato.
tá? Se você tiver insuficiência renal, vai baixar seu bicarbonato, porque o rim não vai produzir bicarbonato, e além disso, você não tem a eliminação do ácido, né? Claro, mas, tipo, tem a questão do rim produzir bicarbonato, isso é importante, tá? Mas ele não vai estar produzindo mais bicarbonato, ele vai estar produzindo o basal dele. Isso posto, então, numa acidose respiratória aguda, vamos lá. Primeiro, o pH como que vai estar? Tá, o pH vai estar baixo porque é acidose, tá. Aí, quando é respiratória, a causa da acidose é o acúmulo de CO2, certo? Beleza, então o CO2 vai estar alto. Se o CO2 está alto, você vai pensar, se eu tô com acidose, o centro respiratório vai tentar estimular, né, para eu compensar. Bicho, mas é realmente essa a definição. O seu centro respiratório não, apesar de ele estar hiperestimulado, né, não conseguiu resolver a situação porque o teu pulmão tá com encrenca. Então, você teve acúmulo de CO2. Se acumulou CO2, o tampão bicarbonato aí sim que vai ficar doido para deslocar a reação no sentido de formação de ácido. Certo? Ele já queria porque o pK dele é de 6,1. Tu acumulou CO2, ele fica bem doido para formar hidrogênio e bicarbonato, certo? Por isso, a quantidade de bicarbonato é normal ou assim, normal alto, um pouquinho alto, tá? Porque você tem o deslocamento do tampão, certo? Então, pH baixo, CO2 alto e o bicarbonato baixo. Quando você começa a entrar numa acidose respiratória crônica, o que acontece, né? O teu rim começa a produzir mais bicarbonato. Com isso, se ele produz mais bicarbonato, ele tem chance de tamponar esse hidrogênio. E o pH não vai ficar tão baixo, certo? Então, você tem um pH menos baixo para o mesmo nível de PCO2 que você tivesse de alto, porque o bicarbonato está muito aumentado. Fez sentido? Show, né? Vamos brincar agora com a acidose metabólica aguda? Então, estou com uma acidose metabólica aguda, por exemplo, por choque circulatório, aumentou meu lactato. Aumentou meu lactato, aumentou aqui, né? Um hidrogênio. Se eu aumentei hidrogênio, o hidrogênio vai ligar no bicarbonato, vai deslocar a reação no sentido de formação de CO2. Não! Porque o tampão bicarbonato nunca faz isso. Quem faz isso é o centro respiratório. Então, o centro respiratório que sentiu o meu pH cair, fez eu eliminar mais CO2. Aí, isso sim, é o que vai gerar o deslocamento da reação no sentido do consumo de bicarbonato. Então, eu vou ter, vamos ver, o pH vai estar o quê? Baixo porque é acidose, beleza. O bicarbonato vai estar o quê? Consumido por causa do centro respiratório. E o CO2 vai estar o quê? Vai estar baixo porque o centro respiratório vai estar atuante, certo? Então, pH baixo, PCO2 baixo, bicarbonato bem baixo. Alright? Muito bem. Comecei a entrar numa acidose metabólica crônica. Então, o meu rim está tendo oportunidade de produzir bicarbonato. No que ele produz mais bicarbonato, né? Porque ele está formando isso a partir da amônia, né? Vocês viram lá que para cada amônio que ele forma um bicarbonato, né? Então, é show, é legal. Você vai ter, então, que o bicarbonato não vai cair tanto assim, porque você tem a formação renal. Né? E se ele não vai cair tanto assim, ele tem mais chance de tamponar, meu pH não vai cair tanto assim. Então, o meu pH fica baixo, mas não tão baixo. O meu PCO2 cai, porque o centro respiratório está ativo. E o meu bicarbonato cai, mas não tanto, porque o meu rim está formando. Muito bem. Agora, vamos pensar em alcalose. Existe alcalose respiratória e metabólica agudas e crônicas também, tá? Mas aqui eu quis simplificar porque é para já facilitar a aula, que eu ainda tenho mais coisa para falar para vocês. Então, na alcalose respiratória, eu vou ter o pH de que jeito? pH alto, afinal de contas, é alcalose, né? Se é respiratória, por causa de que o meu pH tá alto? Porque eu eliminei muito CO2. No que eu eliminei CO2, então, o que aconteceu com o meu bicarbonato? Se eu estou eliminando CO2 porque o meu centro respiratório está mandando eu eliminar, o meu bicarbonato vai ser consumido para ir no sentido do CO2. Então, meu bicarbonato está baixo também. E na alcalose metabólica, o que acontece? Na alcalose metabólica, eu vou ter um pH alto, é a definição de alcalose, certo? Porque eu tenho alguma base nova. Não necessariamente ela é o bicarbonato, mas vamos trabalhar
como se fosse o bicarbonato, né? Então, se eu tenho, melhor que vocês pensem, na verdade, que eu tenho baixo hidrogênio, sabe? Porque, como eu tava falando, pode ser outra base, né? Então, caiu o meu hidrogênio. Caiu o meu hidrogênio, o meu centro respiratório vai sentir o pH alto, certo? E vai começar a reduzir a minha frequência respiratória porque eu acumulo CO2. Com isso, eu acumulo CO2 e desloco para cá e tenho formação de bicarbonato, certo? Então, o bicarbonato é alto não necessariamente porque ele seja a base associada ao processo, mas sim por causa do deslocamento promovido pelo centro respiratório. Tá legal? Show! Então, agora que vocês entenderam isso, vamos brincar um pouco. No quinto período, vocês vão estudar mais sobre os distúrbios mistos, mas o distúrbio misto mais importante de você saber é a acidose mista. Então, imagina assim, ó, você tem um paciente que está em ventilação mecânica, portanto, você que manda a quantidade de CO2 que vai embora dele. Ele está sedado e você que manda, tá? E ele está em choque circulatório, ou seja, ele tá com lactato alto, então ele vai estar com uma acidose metabólica e você tem que ter certeza que você setou a ventilação mecânica porque era necessário para ele, certo? Já que é você que tá mandando. E a gasometria dele veio com pH de 7,21, um bicarbonato de 13 e um PCO2 de 33. Vamos interpretar? Acidose ou alcalose? Acidose. Muito bem. CO2 alto, normal ou baixo? CO2 dele tá até um pouquinho baixo, assim. Então, não é respiratória. E o bicarbonato dele tá em 13, né? Ah, então é uma acidose metabólica. Tá, mas será que esse CO2 baixou o suficiente? Entendeu? Porque numa acidose metabólica, eu tenho que ter uma redução bem razoável do CO2 para ter certeza de que eu tô compensando o que eu poderia compensar, né? Pela parte respiratória. Então, existe uma formulinha, que é assim, o PCO2 esperado é igual ao bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Isso não tem que fazer, galera, isso tem que decorar mesmo, tá? E eu acho que de todos os distúrbios mistos, essa é a fórmula que vocês mais vão usar. Então, se a gente for aplicar aqui, né, a gente teria 13 vezes 1,5 mais 8. Então, o PCO2 esperado desse paciente seria 27. Então, repara que você está com um paciente que está com uma acidose mista, metabólica e respiratória, mesmo que o CO2 dele esteja baixo. Por quê? Ele não está baixo da maneira como era esperado. E você tem que ajustar mais o seu ventilação mecânica, porque você está sendo responsável pela piora da acidose do paciente. Já cientes da importância do tema da aula? Show! E aí, tem mais um conceito que eu preciso passar para vocês, que é a questão da neutralidade elétrica. A neutralidade elétrica a gente pode usar para diagnósticos e é chamando anion gap. Calma, vamos lá. Então, assim, quando a gente mede os nossos cátions e os nossos ânions do corpo, tá? A gente vê que a gente tem 140 miliequivalentes por litro de sódio, mais ou menos uns 4 miliequivalentes por litro de potássio, e tem uns cátions que a gente não mede, por exemplo, cálcio, magnésio, não é que não mede, né? Você pode até medir, mas é que é tão pouquinho que não vale a pena a gente pensar sobre eles para esse raciocínio aqui. Muito bem. E aí você tem a mesma coisa os ânions, né? Você tem o cloreto, que é 104 miliequivalentes por litro, o bicarbonato, que é mais ou menos uns 24 miliequivalentes por litro, e você tem muito mais ânions que a gente não mede, porque tem fósforo, tem até a própria albumina, que atua como carga negativa. Então, como a gente não mede mais ânions do que cátions, a gente fala que existe um anion gap. O anion gap, então, ele é calculado a partir do quê? Veja que é artificial, tá? Não existe anion gap. O anion gap é simplesmente algo artificial que a gente cria para ajudar em diagnósticos. Então, o anion gap é o sódio menos o cloreto menos o bicarbonato. Mas, prof, por que você não incluiu o potássio? Porque é muito pouquinho, tá? Então, a fórmula do anion gap, ela se baseia nisso. Sódio menos o bicarbonato menos o cloreto. Qual que é essa diferença, né? E por que a gente usa isso, né? Para quê?
Bom, porque o onion gap normal é entre 8 e 16. Se você tiver um onion gap aumentado, acima de 16, significa que você aumentou a quantidade de onions que você não mede, entendeu? E se você aumentou a quantidade de onions que você não mede, significa que você tem um novo ácido na jogada. Por exemplo, você tem um lactato ou você tem um cetoácido, que o lactato até a gente consegue medir, mas os cetoácidos no sangue, habitualmente a gente não mede. Então, a maneira de você saber se o paciente está com cetoacidose é você calcular o onion gap e ver que ele está aumentado, certo? E repare uma coisa, se você vai ter um aumento do onion gap, né? Você vai ter que ter necessariamente uma redução do bicarbonato do cloreto. Porque você tem que dar espaço aqui para poder manter o gradiente de cargas, certo? Gradiente, na verdade, o equilíbrio das cargas, certo? Então, outra maneira de chamar o onion gap é uma acidose hipoclorêmica ou normoclorêmica. Se ela for hipoclorêmica, o cloreto diminuiu, significa que você aumentou os ânions não medidos, certo? Se ela for uma acidose normoclorêmica, ou até pode aumentar um pouquinho o cloreto, significa que você teve perda de algum ácido que era teu. Você teve, por exemplo, perda de bicarbonato por diarreia, certo? É uma maneira de se pensar. Vamos tentar aplicar, então, para a gente ter algo mais concreto para pensar? Então, na acidose metabólica, daqui que a gente está falando, então, acidose, hiperclorêmica, que o onion gap é normal, e o cloreto não está aumentado, é o outro ácido que é a acidose normoclorêmica, ou pode chegar até a reduzir o cloreto, tá? Então, acidose hiperclorêmica, o onion gap tá normal, significa que você perdeu bicarbonato. Se o cloreto estiver normal, ou até reduzido, significa que o onion gap aumentou. Muito bem. Então, para que usa isso, né? Vamos imaginar, por exemplo, um paciente que esteja internado por cetoacidose diabética e que esteja sendo tratado com grandes quantidades de solução salina, tá? A solução salina é de NaCl, e vocês lembram lá de um caso do primeiro período em que a gente falou que ela é ácida, afinal de contas ela é cloreto, certo? Então, a sua dúvida agora é de se a causa da acidose já parou de ser a cetoacidose e passou a ser o cloreto que você está injetando. Porque daí você, por exemplo, poderia trocar e ao invés de fazer soro fisiológico, fazer Ringer lactato, por exemplo, certo? Muito bem. Então, você tem uma gasometria com pH de 7,29, com o CO2 de 30 e o bicarbonato de 14, com sódio de 140 e o cloreto de 113, certo? Então, você vai pegar aqui o sódio, menos o bicarbonato, que é 14, menos o cloreto, que é 113. Deu um onion gap, né, subtraindo, de 13, ou seja, um onion gap normal. Se o onion gap está normal, significa que eu não estou tendo aumento dos ácidos não mensuráveis, certo? Dos ânions não mensuráveis, ou seja, não é mais a cetoacidose que está me gerando essa acidose, é a infusão de cloreto. Sacaram a importância? Então, a causa da acidose desse paciente é a injeção de cloreto. Muito bem. E aí, tem mais uma questão. Vocês já viram que a gente tinha as bombas de hidrogênio e potássio, né? Cara, o controle do potássio é totalmente ligado ao controle do ácido. Eu só queria deixar isso como teaser para nossa próxima aula, porque a nossa próxima aula vai ser de controle de potássio e outros íons, ok? E aí, só para terminar com um fato nerd, o ácido fluoroantimônico é o ácido mais forte do mundo. Ele é tão forte que não pode ser envasado em vidro, porque corrói o vidro. Imagina que loucura! Então é isso, pessoal. A grande fonte de estudo aqui foi o Guyton, mas algumas partes, principalmente essa parte do amônio, que eu achei que nele estava um pouquinho difícil de entender, eu usei outras fontes. E aí vocês vão ter acesso aos meus slides. Lá nos slides, na parte de comentários, tem as fontes, se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? Um super beijo, pessoal. Até a próxima!